Olá, meu nome é Jane Martins e hoje nós vamos fazer a lição 43 do livro Um Curso em Milagres. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem este elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a função tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, é sua função na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas, na salvação, o que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus, com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção cura. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças está fazendo nele. Porque o que quer que pensas, pensas com a sua mente. Se a visão é real, ela é real na medida em que compartilhas do propósito do Espírito Santo. Então, não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um ou mais cedo possível e o outro mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser compreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase de período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é a minha fonte. Eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para esta fase de prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos e repete a ideia de hoje mais uma vez, e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicione algo à ideia à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenhas uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te achares durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àquelas
que pensas serem mais próximos a ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia dessa forma: Deus é minha fonte. Eu não posso ver isto à parte dele. Se nenhum sujeito em particular te apresentar a tua consciência no momento, meramente repete a ideia na tua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a sua função. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele.